Abra sua Bíblia comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, por favor. Eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração nessa noite, e eu queria de verdade que você pudesse prestar bastante atenção nessa mensagem, que você não ficasse aí desatento, enfim, perdesse a atenção e focasse naquilo que Deus quer falar conosco nesse dia. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu quero ler com você a partir do verso 12, mas antes, talvez você está aqui pela primeira vez. Eu sou de Belo Horizonte, sirvo na Lagoinha Matriz e também pastoreio junto com a minha família a Lagoinha Savassi, que é uma região de Belo Horizonte. Alguém conhece Belo Horizonte aqui? Minas Gerais. Alguém gosta de frango com quiabo aqui? Tutu de feijão, pão de queijo, isso. Passar em Belo Horizonte, vai comer um pão de queijo, tomar um cafezinho com a gente, que é muito bom. E a gente está ali há 5 anos, né, uma igreja plantada na região mais boêmia de Belo Horizonte, a região da Savassi, a região dos cafés, a região das bibliotecas, a região dos bares, das faculdades. E Deus nos colocou ali há 5 anos e estamos ali servindo desde então, com uma direção muito clara de Deus. Ore por nós, sempre que lembrar, coloque a nossa vida diante do Senhor, porque assim como tenho certeza que André, que Kezinha, que toda a família, que todos vocês que têm vivido esse tempo, que é um privilégio para todos nós, enquanto cristãos, nós também temos tantos desafios e estamos juntos. Lagoinha, Pastor Márcio costuma dizer que é uma igreja que se reúne em vários lugares. Então, você está aqui nesse exato momento, tem muitos irmãos nossos acontecendo. Só a Lagoinha Sede são 38 cultos por semana. Então, enquanto você está fazendo qualquer coisa, algum culto está acontecendo em Belo Horizonte, né? Algum culto, seja culto para taxista, culto para cachorro e gato. Tem um ministério lá que chama Arca de Noé. É um culto, sabe, irmãos? É um GC de cachorro, um GC de gato, um GC de vaca, de boi. Tem tudo lá em Belo Horizonte. E é a sua igreja. Que bom, ore por nós. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 22. Acompanhe o texto comigo, por favor. A Bíblia diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Em algumas outras versões, afastem-se de toda a aparência do mal. Curve a sua cabeça por um instante. Pai,
Que alegria para mim, para minha casa estar nesse lugar. Te louvamos tanto pela amizade, por tudo que o Senhor tem feito na vida do pastor André e da Kezinha, sua esposa, da sua família. Obrigado porque pela soberania do Senhor eles estão no lugar certo. Obrigado pelo que o Senhor fez em poucas semanas. Como saio daqui inspirado. Lagoinha Miami não tem dimensão do quanto nos inspira, quanto inspira Belo Horizonte, o quanto inspira tantas outras igrejas em tão pouco tempo de nascimento. Que o Senhor traga essa compreensão tão clara a cada um que o Senhor tem colocado nesse lugar. Como o André disse com muita propriedade, nós não brincamos de fazer igreja. Nós não estamos brincando, Senhor, de construir por construir coisas aonde o vento vem e leva. Não, estamos enraizados em Ti, e é por isso que esse momento da palavra, nosso coração está completamente aberto a ouvir a Tua voz através da pessoa do Teu Espírito. Que o Senhor fale com cada um de nós, Senhor, com cada um de nós. Louvamos o Senhor por cada voluntário nessa noite, por esse time de adoração que nos envolveu em Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada família representada, aqueles que estão desde o início, aqueles que estão aqui pela primeira vez, todos nós. Fale conosco e desde já nós devolvemos toda a honra, toda a glória somente ao Teu Filho Jesus, não somente dessa mensagem, mas de todo esse culto e de tudo que o Senhor tem feito nessa casa. A Ti, somente a Ti, Jesus, toda honra, glória, louvor, adoração. Assim oramos, em Teu nome. Amém e amém. Bom, eu tenho uma forma de pregar e por isso que nesses primeiros minutos eu preciso da sua atenção, para que você entenda o contexto do texto, para que não se torne pretexto para você. Nós acabamos de ler um fragmento, uma perícope, como diz os teólogos, do texto da primeira carta aos Tessalonicenses, e esse texto, ele é muito rico devido aos seus conselhos práticos de um apóstolo que foi conhecido como o apóstolo do povo, o apóstolo Paulo. Mas antes de falar desses conselhos, eu quero, o tema dessa mensagem é subindo um degrau, aumentando o nível da nossa espiritualidade, e você vai entender bem o que eu quero dizer na construção desse raciocínio, daquilo que Deus quer trazer ao nosso coração. Fato é que em Atos capítulo 16 inicia a jornada de plantação de igreja. Só que naquela época não era Miami que estava recebendo o privilégio de ser plantada uma igreja, era uma pequena cidade da Macedônia chamada Filipos. Na verdade, Paulo, ele estava indo para um certo lugar e impedido ou impelido pelo Espírito de Deus, Deus o leva à Macedônia a plantar uma igreja. Paulo não sabia como. Fato é que aquela igreja havia ou seria plantada por meio de uma prisão. Paulo pela manhã buscando um lugar para orar, a Bíblia vai dizer que ele encontra algumas mulheres na beira do rio, ele prega o evangelho para aquelas mulheres. Afinal, um cristão cheio do Espírito Santo, ele não perde a oportunidade de pregar o evangelho, e assim ele fez. Uma mulher chamada Lídia é impactada pelo poder do evangelho, ela estava ali junto com outras mulheres e ela foi tão impactada a ponto de oferecer hospedagem para Paulo e Silas. Enfim, Paulo aceita, continua o seu caminho. No outro dia ele encontra uma mulher com um espírito de adivinhação, aquilo o incomoda, ele impõe as mãos, aquela escrava é liberta. A Bíblia vai dizer que ele é preso por causa disso,
porque ele cortou o lucro dos senhores daquela escrava. E você sabe da história, Paulo e Silas na prisão, meia-noite, cantando louvores. Vem como um terremoto, o carcereiro se prostra diante de Paulo, reconhece Jesus como Salvador, e a igreja de Filipos nasce na casa do carcereiro e na casa daquela irmã Lídia, 2 GCs, e uma igreja nasceu ali. Fato é que aquela igreja nasceu de uma prisão, e 7, 8 anos depois, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, também dentro de uma prisão. Mas quando Paulo sai de Filipos, talvez machucado, açoitado por causa da prisão, por causa daquilo que ele havia recebido em prol do evangelho, mas o coração regozijando em saber que Deus não perdeu o controle da igreja, o controle do universo. Ele tem o controle do universo na palma de sua mão. E Paulo então segue o caminho até a cidade de Tessalônica. Era a capital da província da Macedônia, uma cidade em média com 200 mil habitantes. Essa carta, ou na verdade essa cidade na qual Paulo chega após sair de Filipos, a Bíblia vai dizer que ele não teve a mesma sorte dos outros lugares que ele plantou. Afinal, Paulo fica pouco tempo. Segundo Atos capítulo 17, ele prega 3 sábados consecutivos na sinagoga. Dizem que ele fica uma média de um mês e meio naquela cidade, e ele sai fugido daquela cidade, senão ele seria morto. E ele não foge daquele lugar porque ele tinha medo da morte. Não, Paulo não tinha medo da morte. Ele sabia que morrer é lucro para aqueles que temem a Deus, mas ele sabia também, ele tinha clareza do seu propósito enquanto cristão, enquanto apóstolo, enquanto plantador de igreja, enquanto pregador do evangelho. E eles retiram Paulo daquela cidade. Ele passa em Bereia, ele vai por Atenas, ele chega em Corinto, depois ele vai para Éfeso, e essa é um pouco da jornada missionária de Paulo. Mas eu quero me ater com você em Tessalônica, quando Paulo ele prega o evangelho. Em 3 vezes apenas que ele teve a oportunidade de pregar, e ele sai fugido. Fato é que 3 semanas pregando em Tessalônica foi suficiente para que algumas pessoas, alguns irmãos reconhecessem Cristo como Salvador. Agora vocês pensam, irmãos, Paulo ele sai fugido porque senão seria morto. Automaticamente, aquelas pessoas que haviam ficado em Tessalônica, que eram nativos ou eram pessoas que moravam, que não tinham o ministério missionário de Paulo, se Paulo foi perseguido e saiu fugido por causa disso, consequentemente aquelas pessoas que serviam a Deus também estavam enfrentando perseguição. Isso preocupou Paulo. Paulo, na sua jornada a caminho de Corinto, ele diz: olha, eu preciso saber notícia daquelas pessoas que eu preguei o evangelho, eles conheceram a Jesus, eu preciso saber notícia, mas eu não posso mais pisar em Tessalônica. Paulo então estava junto, o seu companheiro de viagem, Timóteo, seu discípulo. Ele diz: Timóteo, eu preciso que você vá em Tessalônica para saber notícias daqueles que conheceram a verdade, para saber notícia como eles estão, como estão a fé deles, como que eles estão vivendo a vida espiritual deles. E Timóteo, obediente ao seu líder, vai até Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica para fazer um diagnóstico e trazer o feedback ao seu líder, Timóteo foi completamente impactado ao perceber que os irmãos de Tessalônica estavam firmes no evangelho. Eles, apesar de neófitos, apesar de novos convertidos, eles estavam firmes na fé, uma fé sólida. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles buscavam a Deus, eles estavam enfrentando as perseguições, eles estavam pregando o evangelho. E Timóteo então, ele pega esse diagnóstico e leva para Paulo. Ele chega para Paulo e diz: Paulo, você não vai acreditar, eu fui completamente inspirado em Tessalônica, em perceber que aqueles irmãos estão firmes,
apesar da perseguição, eles estão firmes no Evangelho. Eles estão pregando arduamente, eles estão honrando uns aos outros, eles são pessoas de coração puro, eles estão firmes, uma fé sólida. E o coração de Paulo, de alguém que pregou o Evangelho, mas não estava mais ali, se alegra. E Paulo então, ele puxa uma cadeira, ele traz uma mesa, pega uma caneta e um papel, e ele escreve a carta aos Tessalonicenses diante desse contexto. Um contexto de alguém que ficou um mês num lugar pregando o Evangelho, não está mais ali, mas havia uma preocupação, e agora uma notícia que aqueles irmãos estavam bem. Paulo então escreve essa carta, e essa carta tem alguns objetivos. O primeiro, saudar os irmãos, louvar a Deus pela vida daqueles que estavam firmes no Evangelho. Irmãos, obrigado pela fé de vocês. Eu já estou com saudade. Parafraseando a carta de Paulo, ele está dizendo: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês não têm noção a alegria que o meu coração se encontra ao saber, por meio do meu discípulo Timóteo, de que vocês estão firmes. Irmãos, confesso que pela perseguição que enfrentei aí, eu achei que vocês já tinham abandonado a fé, mas vejo que é exatamente o contrário. Vocês estão se multiplicando, a igreja de Tessalônica está crescendo. Irmãos, isso alegra o meu coração. Mas Paulo, ele é intencional. Ele é como Jesus, ele nunca faz algo, apenas uma coisa ao mesmo tempo. Ele sempre faz várias. Além de louvar a Deus pela fé daqueles, ele usaria daquela carta também para instruir ensinamentos que não deu tempo pelo curto período de tempo que ele passou. É como se o André Fernandes tivesse passado aqui 3 semanas, fizesse 3 cultos, alguns irmãos se convertessem, e não deu tempo dele tratar todos os assuntos, de ensinar sobre a fé cristã, e ele escreve uma carta louvando a Deus pela fé de vocês, alguns conselhos práticos, e ele usa dessa carta para ensinar assuntos que não deu tempo, e reforçar outros que ele queria dar ênfase. É isso que ele faz. Então ele escreve essa carta diante desse contexto. E as palavras finais, as instruções finais dessa carta, é exatamente o texto que nós lemos. Irmãos, você sabe que quando você escreve algo para alguém, o final da sua carta, do seu texto, ao destinatário pelo qual você envia, você sempre finaliza com aquilo que você quer que o destinatário guarde. São as instruções finais. Paulo, no final dessa carta, ele está dizendo um resumo dessa carta, dizendo: essa é a vontade de Deus para vocês. E nessa carta, no verso de número 22, Paulo diz assim: olha, afastem-se de toda a aparência do mal. Irmão, sabe o que acontece? Aqueles irmãos de Tessalônica, eles haviam se convertido. O pecado eles já haviam confessado. Houve arrependimento, a conversão, ela acontece meio arrependimento. Se você quer agradar a Deus, se você quer ir para o céu, só tem um caminho: arrependimento. E isso eles haviam passado, afinal, eles estavam firmes na fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, o primeiro passo vocês já deram, confessaram Cristo como Salvador.
Vocês já venceram o pecado já não faz mais parte de vocês. Agora eu quero que vocês subam um outro degrau. Olha, o pecado vocês já venceram. O pecado, se você quer ir para o céu, vencer o pecado é o primeiro passo. Mas se você quer influenciar uma geração, não basta você vencer o pecado, você precisa se afastar de tudo que aparenta o mal. O que é aparência não é pecado. O que é a aparência do mal? Eu casado, minha esposa, e tarde da noite eu com uma mulher no banco da frente. Não é pecado. Mas se alguma pessoa me vê, eu estou dando um motivo de dizer o que o pastor, 10 horas da noite, está fora de casa com uma mulher na frente do carro. O quê? Paulo está dizendo assim, olha, para com esse discurso de achar, eu não devo preocupar com o que as pessoas estão pensando, eu devo preocupar com o que Deus está pensando. Sim, nós devemos preocupar com o que Deus está pensando, mas sim preocupar com o que os outros estão pensando, sim. Paulo está dizendo, olha, se vocês querem vencer o mal, ok, vocês já venceram, vocês conheceram a Jesus, o pecado foi confessado, vocês confessaram Jesus como Salvador. Agora, se vocês querem impactar Tessalônica, se vocês querem influenciar essa cidade, não basta vencer o mal, vocês precisam fugir de tudo que aparenta o mal. Ele está dizendo, suba um degrau. Olha, eu estou feliz pelo fato de vocês estarem firmes na fé. Mas igreja, pessoas, evangelho, cristianismo, conversão, não é como começa, é como permanece. É por isso que João capítulo 15 vai dizer, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Olha, a conversão, ela é o marco, mas o que vai dizer se você realmente está com o Senhor, o que vai dizer se a sua fé ou se a sua conversão foi verdadeira, é se você permanecer. E Paulo, o líder daquela igreja, está dizendo assim, olha, o desejo do meu coração para vocês, que é o desejo de Deus, é que vocês subam um degrau, que vocês cresçam. O primeiro momento que eu tive com vocês foi para pregar o evangelho da salvação, do arrependimento, e vocês já entenderam. Agora, se vocês querem influenciar Miami, se vocês querem influenciar Tessalônica, vocês precisam subir um degrau, vocês precisam aumentar o nível da sua espiritualidade. O que ele está dizendo, trazendo aplicação para mim e para a sua vida? Ele está dizendo, olha, se você entrou aqui nessa noite com um nível de espiritualidade, Jesus está dizendo para você sair daqui com mais tempo de oração, com mais tempo de adoração. Se você entrou num nível de marido, saia daqui sendo o melhor marido. Suba um degrau na sua espiritualidade, suba um degrau na sua família, suba um degrau da sua casa, suba um degrau. É isso que ele está dizendo. Saia do mediano, suba um degrau. Não se contente. Se é para ter influência, se você quer influenciar os seus filhos, pai, mãe, você precisa orar mais. Vocês precisam dedicar mais um ao outro, para que o casamento seja fortalecido. Se você quer desenvolver e influenciar ministerialmente, suba um degrau. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo, igreja de Tessalônica, maravilhoso a notícia de saber que vocês estão bem. Mas já que vocês estão bem, subam um degrau. Cresçam. Suba um degrau na sua espiritualidade. Ore mais, busque mais a Deus. Envolva mais na igreja.
Envolva mais na plantação da Lagoinha Miami. Envolva mais no ensino aos seus filhos. Envolva mais no seu trabalho. Seja o melhor patrão, o melhor funcionário, a melhor empresa. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa. Seja o melhor filho, seja o melhor. Suba um degrau. É isso que ele está dizendo. Suba um degrau. Ok, você precisa não. O mal vocês já venceram. Mas vocês querem um conselho de alguém que já está mais tempo no caminho, no evangelho? Fujam também da aparência do mal. Ele está dizendo, irmãos, olha, o desejo de Deus para vocês em Cristo Jesus é que cresça. Você não pode começar 2020, você não pode estar numa outra nação não, cresça. Todos os dias é dia de crescer, todos os dias é dia de conhecer a palavra, todos os dias é dia de você dizer, olha, esse será o meu dia. Todos os anos a gente tem que começar sangue no olho e dizer, esse é o meu ano, esse ano eu vou desapontar no ministério, esse ano a minha família vai se render ao Senhor, esse ano eu vou ser influência na minha faculdade, esse ano eu vou desapontar financeiramente, esse ano, porque o desejo de Deus é que os seus filhos subam um degrau. É o desejo de Deus. Paulo está dizendo, suba um degrau, Tessalônica. Suba um degrau. Cresçam. Querem viver a influência, querem influenciar uma geração. Suba um degrau, não se acomode, não se paralise, não pare aonde você está, não se contente, não se satisfaça, cresça. Deus sempre tem mais para a tua casa. Se você acha que o seu casamento está bom, Deus tem mais para o seu casamento. Se você acha que a sua vida financeira está legal, Deus tem mais para você. É isso que ele está dizendo. Irmãos, e ele então dá alguns conselhos práticos que cabe eu e você lermos e aplicarmos nessa noite. Ele diz assim, irmãos, agora lhes pedimos que tenham consideração para com os que esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Paulo, ele reforça o assunto da honra aos líderes espirituais. Eu não digo isso porque eu sou um líder espiritual ou porque eu quero mencionar a pessoa do André na casa de Lagoinha Miami. Não, eu estou dizendo que é um desejo de Deus. Ele está dizendo assim, olha, se eu posso dar um conselho antes de terminar essa carta, é que vocês valorizem aqueles que são usados por Deus para que vocês permaneçam no caminho do Senhor. Valorizem. Conversando com o André agora há pouco, ele disse, olha, em cada parede aqui tem a minha impressão digital. Valorizem aqueles que trabalham arduamente para que as famílias estejam saudáveis, para aqueles que liberam palavras dadas pelo próprio Deus para o nosso alimento. Paulo está dizendo, ele segue dizendo assim, olha, vivam em paz uns com os outros. Ou seja, fuja de confusão. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos e confortem os desanimados. Auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Ele está dizendo assim, olha, se eu posso dar um conselho para vocês, é que vocês vivam a cultura da graça. A gente é muito bom para entender a graça de Deus na nossa vida, mas a gente é péssimo
em aceitar a graça de Deus na vida do outro. O processo. Nesse grupo, tem pessoas aqui que estão no seu primeiro amor com Jesus, pessoas que entraram aqui desanimadas, pessoas aqui que estão enfrentando problemas seríssimos dentro de casa. Ele está dizendo, olha, o nome disso é igreja, sejam pacientes. Ele está dizendo, amanhã pode ser você que vai estar fraco. Amanhã pode ser você que está enfrentando algo difícil. Ele segue o texto dizendo assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ele está dizendo, irmãos, olha, vocês amarem uns aos outros, serem bondosos, educados, não pagar o mal com o mal, são características e virtudes de quem quer influenciar. Você entende que ele termina o texto que nós estamos lendo agora, aonde ele está dizendo assim, olha, o último conselho é que vocês fujam da aparência do mal, mas ele está dizendo em outras palavras assim, o mal vocês já venceram, mas se vocês querem influenciar uma geração, segue os meus conselhos, e um deles, não pague o mal com o mal e ame uns aos outros. Alegrem-se sempre. Fala sobre gratidão. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual vontade? Todas essas. Que você aceite o seu irmão do jeito que ele está, que você ame, que você seja paciente, que você não pague o mal com o mal, que você seja bondoso, que você seja educado, que você se alegre sempre, que você tenha vida de oração, que você tenha vida de gratidão diante das circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Ele tira o dele da reta e ele está dizendo, olha, agora não é eu que estou dizendo, é a vontade de Deus para vocês. Irmãos, é como alguém que vira para mim e diz, pastor, qual que é a vontade de Deus para mim? Que eu fique no Brasil ou que eu me mude para os Estados Unidos? Meu conselho para ele no final de culto vai ser, olha irmão, a Bíblia eu já li ela algumas vezes e não tem nada nela dizendo que se é para o João morar nos Estados Unidos ou no Brasil. Eu não sei. Isso Deus vai te falar, vai usar alguém. Você vai ler a Bíblia, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você vai ter respostas. Cada um, Deus vai usar uma árvore para falar com você, porque Ele fala através da sua criação. Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas uma coisa eu sei, que a vontade de Deus, essa você não precisa orar para saber. Você não precisa ficar num quarto 24 horas orando para saber que a vontade de Deus para você é que você honre os seus líderes espirituais, é que você tenha vida de oração, é que você ame uns aos outros, é que você aceite os processos na vida do outro, é que você não se coloque como melhor do que ninguém, é que você respeite e ame uns aos outros. Essa, a Bíblia diz que é a vontade de Deus para você, ou seja, seja no Brasil, ou seja nos Estados Unidos, na China, aonde você estiver, essa continua sendo a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus, viva a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você suba de nível, a vontade de Deus é que você influencie uma geração, e é impossível influenciar aqueles que estão ao seu redor, e às vezes uma geração inteira, se você não viver essas características. E ele continua:
não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo ou não deboche das profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E ele termina dizendo, posso resumir tudo? Afastem-se de toda a aparência do mal. Aplicando, não esconda nada da sua esposa, deixa ela ter acesso à sua vida. Não esconde nada do seu marido, tenha um casamento transparente. Não fale mal de ninguém. Se alguém pisou no seu calo, o abençoe e não o amaldiçoe, porque você merecia a maldição e alguém trocou ela por bênção. Alguém te abençoou no lugar de te amaldiçoar. Perdoe. Viva. Ele está dizendo, alegrem-se. Quantas vezes a gente troca um momento de alegria na presença do Senhor, de pintar uma parede da igreja, de estar numa mesa, porque é tão culto quando você está aqui nessa noite, você está num almoço em família, se alegrando, é tão culto quando você e sua esposa, quando você está brincando com seus filhos. Ele está dizendo, olha, não despreze esses momentos, alegrem-se em todo momento, olha, seja leve, viva a leveza do cristianismo. Irmãos, são conselhos para quem? Para mim, para você. Igreja, quer influenciar? Não se contente no degrau que você está, suba um degrau. Irmãos, eu vim aqui nessa noite, confesso que eu orei demais para qual mensagem, mas essa mensagem veio muito forte ao meu coração. Eu vim aqui nessa noite para dizer para algumas pessoas aqui que Deus quer que você suba um degrau nessa noite, que você vai subir um degrau no seu ministério. Talvez ele está apagado desde que você saiu do Brasil. Deus está dizendo, é agora, esse é o tempo, é na Lagoinha Miami, aqui é o seu lugar, a pessoa certa no lugar certo. Deus chamou você. Quantas vezes a gente fica preso ainda no primeiro degrau? Mas eu não consigo ficar sem pecar. Eu estou preso nesse pecado domesticado. Irmãos, você já passou disso. Você não precisa do pecado. Tem gente que diz que o pecado é bom. Não. Eu não sei se algo bom destrói família. Eu não sei se algo bom acaba com casamento. Eu não sei se algo como o pecado, se é bom, ele destrói relacionamentos. Não. A Bíblia que eu conheço não diz que o pecado é bom. Ele pode ser prazeroso, momentâneo, mas a Bíblia que eu conheço vai dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O pecado não é bom, Deus é bom. Deus é bom. Você não precisa do pecado. Você não precisa do pecado. Sai desse nível. Você não está lutando para estar com Deus, você já está. É tempo de influenciar, é tempo de abrir as portas, é tempo de colocar todo o seu vigor. Irmãos, amanhã pode ser tarde demais. É tempo de você dar tudo de você na obra de Deus. É tempo de você ser a sua melhor versão dentro de casa. É tempo de você pegar a sua esposa e dizer, olha, vai ser nossa melhor fase. 2020 vai ser o nosso ano. É o ano que você vai se disciplinar. Você vai brincar como nunca com seus filhos. Você vai servir a igreja com intensidade como você nunca serviu. Porque você entendeu que a chamada de Deus ou a vontade de Deus para você em Cristo Jesus é que você suba, é que você cresça, é que você saia do mediano e que você diz, eu quero
viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu me afaste de tudo que é do mal. Às vezes são coisas que não é pecado, mas que faz mal. Te faz mal. Te prende. Te paralisa. Te deixa em inércia, te deixa parado. É nisso que Paulo está dizendo. Eu não estou mais com vocês, Tessalônica. Mas a forma de eu me contactar é por meio de uma carta. Eu não posso terminar ela dizendo para vocês que vocês vão influenciar uma geração, começar da tua casa, se você não viver esses pontos. Ore continuamente. Não apague o fogo do Espírito Santo. Ninguém influencia uma geração sem o fogo do Espírito Santo. Ninguém influencia uma geração se não amar o perdido. Ninguém influencia uma geração se não honrar os seus líderes. Ninguém influencia uma geração, irmãos, se não orar continuamente. Ninguém influencia uma geração se não respeitar uns aos outros. Ninguém influencia uma geração, irmãos. São características do seu ano. Em outras palavras, Deus está dizendo: você deseja que 2020 seja o ano da promessa de Deus para você. Está aí o segredo, as características, as virtudes, que é a vontade de Deus para você.